Gente, boa noite, graça e paz. Antes de começar a ler o texto qual a gente propôs aqui, sobre a mensagem de hoje, eu quero ensinar uma coisa para os meus amigos missionários. Quando o pastor Naum falar com vocês assim, queridos, tudo em paz, não respondam não, gente. Que aí ele vai tirar a paz da gente. E aí a gente passa um filme agora na cabeça, realmente, aos cultos de quartas-feiras, as orações aqui no templo. Há 5 anos atrás, mais ou menos, a gente chega aqui no meio de vocês. Alguns eu conheço desde aquele momento, outros não, porque a gente foi, para a glória do Senhor, dizer o sim que o Senhor precisava da gente, e a gente foi logo em seguida enviados para o Radical Metropolitano. Trabalhamos com o pastor Marcel, e em seguida recebemos esse desafio do pastor Marcos de estar ali no Araçás. E exatamente esse mês já fazem 1 ano e 10 meses que estamos ali com aquele trabalho, amamos aquelas crianças, amamos aquela comunidade, que o Senhor possa nos deixar ali por algum tempo, para que a gente possa continuar esse trabalho, o qual Ele tem nos abençoado. Tá, mas desde já, sem muitas conversas, vamos ler aqui a palavra do Senhor, que está aqui no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 15, do verso 1. Ultimamente eu li um livro que chama A Treliça e a Videira, e isso me chamou muito a atenção devido ao título, e eu pensava qualquer coisa, menos que fosse ali aquele livro algo de um discipulado, algo que o Senhor ia falar muito comigo na minha vida, e que eu pudesse de alguma forma compartilhar e indicar e querer que todos fossem pegar aquele livro e ler com tanta vontade que eu estava para ler dele, para conhecer mais dele e o que o Senhor ia ministrando na minha vida. Mas esse sim é um livro de João, no capítulo 15, no verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que a gente aprendeu, o Araçás é uma zona rural, e a gente, de paralelo ali, além de estar ministrando, liderando as ações ali no templo, na igreja, a gente aprendeu algumas coisas sobre essa questão de agricultura. Alguns textos e algumas traduções, como essa, que é a NVI, a gente vai ver o texto nos falar que o pai é o agricultor. Com essas experiências, eu fui ver esse livro e fui pensar o que essa treliça, para mim a treliça naquele momento era algo que a gente colocava nas construções, para fazer ali ou alguma viga, ou alguma coluna, ou um muro e etc. Mas a treliça naquele momento foi revelado a mim que é algo que serve de estrutura para a vinha, que serve para que a vinha vá crescer, que serve de amarração para que ela cresça. E eu fui me perguntar, fui ver esse texto, e eu queria fazer um paralelo nesse sentido, queria que vocês fossem comigo nesse momento para a gente fazer uma alusão de algo que está muito batido nessas questões das mídias sociais, que é a questão de não congregar, de não estar congregando, de não estar se relacionando com pessoas, a questão do fato dos não igrejados. E eu procurava uma resposta, fui questionado algumas vezes por isso, mas eu procurava uma resposta para que eu pudesse ser pontual, óbvio que eu tinha convicção de que nós precisamos estar congregando, que nós precisamos estar amando uns aos outros, compartilhando a nossa vida uns com os outros. Mas esse texto me trouxe essa resposta muito clara. E esse livro mais ainda, porque quando eu começo a pensar na videira,
quando eu começo a pensar no crescimento dela, que são os ramos, eu começo a entender que sem a estrutura, ela não vai crescer. Sem estar amarrado à estrutura, que é a treliça, a videira não vai crescer. Dependendo da altura, que também não for a correta, ela também não vai dar frutos. Então, queridos, a partir de hoje, eu queria que a gente guardasse no nosso coração, que a gente trouxesse essa mensagem para dentro do coração da gente, não mais soltasse, e a partir de agora, coloque no teu coração, veja esse lugar como uma estrutura. Sabe por quê? Porque um dia eu estava sentado aí, no lugar de vocês, e o que eu fiz foi dizer: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, te dou o meu sim, mas eu preciso dessa estrutura para crescer. Tem um outro detalhe no crescimento da videira. O detalhe do crescimento da videira é que ela vai crescer de acordo com a altura que você colocar, o ramo vai subir, através da treliça. E lá mais na frente, vai acontecer uma coisa que é outra particularidade da uva. Ela tem que ser podada, para ela ser direcionada para o lugar onde ela deve chegar, para o lugar onde o agricultor quer que ela chegue, para produzir a uva de acordo com que ele quer fazer isso acontecer. Então, a primeira particularidade de toda essa vinha, de toda essa videira, é essa estrutura. Não existe a videira sem a estrutura. Eu não estou dizendo aqui que o Senhor não possa fazer algo sem a gente. O Senhor é soberano. A vontade dele não está presa na nossa caixinha ou naquilo que a gente pensa sobre ele. Mas o que eu estou dizendo é que não há crescimento do ramo sem a estrutura. A estrutura é necessária. A estrutura é necessária e a gente precisa estar amarrado a essa estrutura para que a gente cresça. E aí o agricultor vem e poda. E a gente vai crescer para o lado que a gemazinha que tem lá na rama vai nos direcionar. O agricultor poda e a gente vai crescer. A estrutura é uma necessidade. Mas a estrutura que eu estou falando aqui, nós somos esse organismo vivo, que precisamos estar amarrados, juntos dessa videira verdadeira, para futuramente servir de ramos. A estrutura é uma particularidade da videira, que necessita dela para que o ramo cresça. Uma outra particularidade nesse sentido, que são as ramas. As ramas, em algum momento do crescimento da uva, ela vai ter que ser cortada, ela vai ter que ser podada, para ser justamente moldada, de acordo com o planejamento, de acordo com que onde você quer que ela chegue, se mais alto, se para a direita, se para a esquerda. E aí ela vai andar nessa treliça, nessa estrutura bem apoiada. E ela lá no final, depois de algum tempo, ela vai dar frutos. Quando a gente olha para o texto e ver o Senhor como o agricultor, e ver ali Jesus como a videira verdadeira, e Ele fala para a gente: Meire, tu és esse ramo que precisa estar arraigado na estrutura, para ser usado pela videira, para ser podado pelo agricultor, e aí sim, lá no final, dar os frutos. O fruto não é nosso. E como a gente está reunidos com um monte de pastores, com um monte de missionários, aqui servos do Senhor, com um monte de missionários que estão aí sentados, discípulos do Senhor, esse é o fruto o qual essa videira vai dar. A uva nos remete aos discípulos que não são nossos, aos discípulos que Jesus vai usar a gente para levar
o evangelho da verdade, a videira verdadeira, até esse resgate dessas outras pessoas. Temos a estrutura, precisamos dela. Temos que ter os ramos plantados. Obviamente que eu já estou supondo que a videira está plantada, que o agricultor já está com a mão dele. E agora o ramo precisa crescer, precisa florescer e precisa dar fruto. A questão de tudo, do final, é que quando a gente pensa na grande comissão do Senhor, quando eu olho para vocês, cada um que está aqui, eu vejo um discipulador, eu vejo um ramo que Jesus quer usar, eu vejo cada um de vocês fazendo discípulos do Senhor, multiplicando esse lugar, multiplicando esse amor, multiplicando esse presente o qual o Senhor nos deu, que é de servi-lo. Eu queria me atentar agora para os frutos. O fruto dessa videira, o qual o texto nos remete, são esses discípulos o qual a gente tem que participar e levar até eles. Somos os ramos o qual leva esse alimento para quem não conhece esse Senhor que a gente serve. Quando a gente começa a fazer isso, a gente remete a um outro texto da Bíblia que fala sobre a grande comissão. A grande comissão, ela quer nos ensinar que cada amigo de Jesus, que cada pessoa que ama esse Jesus, esse fascinante Jesus, esse tema do congresso é realmente fascinante. Esse fascinante Jesus quer que eu e você leve o alimento até esse fruto. Porque o fruto é Ele quem dá o crescimento. É Ele quem vai mudar. É Ele quem vai fazer crescer. É Ele que vai fazer florescer. E é Ele que vai gerar o discípulo. Quando a gente pensa na grande comissão, a gente está pensando justamente nesse fruto. Quando a gente pensa no nosso chamado, quando a gente escuta falar do nosso chamado, não estou falando de vocação, mas todos nós, como seres temente a Deus, filhos do Deus vivo, alcançados pela graça de Jesus, nós temos que fazer esse discípulo. Esse chamado não é para o pastor Léo, não é só do pastor Vitor, que quantas vezes eu me sentei aqui, ouvi, fui abençoado também pelas mensagens do pastor Marcos, mas essa obrigação, esse chamado é nosso. Quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a ver que nós estamos nessa videira, que nós estamos crescendo amarrado a uma estrutura, que a gente vai levar o alimento necessário até a ponta, que é o fruto, nós estamos fazendo o nosso discípulo. Fazer discípulos é o chamado do Senhor para todos. Multiplicar é algo que o Senhor Jesus nos chama a fazer todos os dias. Eu queria fazer menção à história no início do século século XIX, o século XX mais ou menos, começa um movimento do que a gente pode chamar de ganhar almas. Moody, Billy Graham, outros nomes de conferencistas, de avivamentos, de etc., de muitas coisas que aconteciam em reuniões com conversões. Naquele momento da história, nós pensávamos e acreditávamos que a decisão, que isso é um paradigma dessa questão do discípulo, que a decisão era uma conversão. E que todo convertido, naquele momento que ali fez aquele ato, de vir aqui à frente, do pastor Marcos orar, de levantar a mão, ele já passava a ser um discípulo. Passaram-se alguns anos, isso foi muito proveitoso, porque mexeu muito com a história da igreja. Passaram-se alguns anos, entenderam que essa pessoa, que estava ali, tomando aquela decisão, precisava de alguma outra coisa. E aí entra um outro paradigma da história, dessa questão do discípulo, que é o acompanhamento.
Então ali a gente já estava pensando que aquela pessoa que se converteu precisa ter um acompanhamento, precisa ser capacitado, porque lá no final ele precisa gerar outros frutos. E dentro disso, começaram a ver que isso era bom, que isso estava surtindo efeito melhor do que só a questão da decisão. Então a gente começa a formar ali nossas salas de discipulados, de trabalhar essas pessoas, de estar com elas naqueles momentos específicos, ali naqueles lugares. Mas mesmo assim, passaram-se o tempo e observaram que daquelas pessoas que ali estavam sendo acompanhadas, mesmo tendo trabalho de discipular, ensinar qual é que era, o que Jesus precisava, o que o Mateus tinha que fazer, eles estavam assim, simplesmente só sentados, vindo ao templo, sendo abençoado pelas mensagens, e aí gerou-se uma outra cultura, onde a gente simplesmente acha que ser discípulo é estar sentado num banco de uma igreja, e isso ia gerar outros frutos. Na verdade, isso começa-se a mudar, e o pensamento, agora, que é o qual a gente vai ser abençoado, nesse tempo, nesses próximos 3 dias que o pastor Márcio apresentou, é que existe uma outra concepção, um outro paradigma que foi criado. Que quando a gente olha a vida de Jesus, quando a gente olha que essa videira verdadeira, desse ramo que vai crescer, que nós somos parte dessa grande comissão, a gente começa a entender que nós precisamos fazer esse discípulo, só que o nosso Senhor vai nos mostrar e nos ensinar que fazer esse discipulado acontecia antes até mesmo da conversão. Eram alguns paradigmas que tinham sobre essa questão do discípulo. O discípulo de Jesus não estava sendo ali alcançado só com aquele paradigma do século XIX, século XX de ganhar almas. Não era só fazer o acompanhamento, agora era criar um relacionamento. Relacionar-se com as pessoas é ser esse ramo que vai levar até elas o alimento através do amor que Jesus colocou no nosso coração para que ela entenda quem é esse nosso Salvador. E aí assim eu vou estar fazendo o meu discípulo. O discípulo de Jesus é uma pessoa pronta para levar até outro, com amor, aquilo que o Senhor nos deu de graça. A graça que nos alcançou, agora vai ser eu com Levi, criando um relacionamento com ele, andando com ele, ensinando a ele, falando para ele de tudo aquilo que move e comove o meu coração, até haver algo que hoje a gente chama de conversão genuína. A conversão genuína não é só a gente chorar emocionado. A conversão é a gente mudar as nossas atitudes, mudar os nossos comportamentos e não deixar de participar da grande comissão, que é o nosso chamado de fazer discípulos de Jesus. Os discípulos não são nossos, as pessoas não são nossas propriedades, mas nós, como ramos, somos chamados a fazer parte da grande comissão, levando o amor de Jesus até essas pessoas. Eu vou caminhando para o fim dessa reflexão. E eu queria ler o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Do verso 8. Que Paulo vai descrever ali naquele momento que tudo o que ele estava fazendo era simplesmente pelo amor que o conduzia. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 8, fala assim: sentindo assim tanta afeição,
decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Porque vocês se tornaram muito amados por nós. É o amor no início, o amor no meio e o amor no fim. Ser discípulo do Senhor Jesus era amar uns aos outros, é ser esse ramo dessa videira verdadeira que vai levar o alimento do Senhor até aqueles que não o conhecem, até aqueles que precisam deles, que precisam da salvação através do seu amor. Antes de qualquer pensamento, ame. Antes de qualquer ação, ame. Antes de qualquer palavra, ame. E aí, a gente vai conseguir alimentar o fruto. E o fruto vai crescer. E a uva vai crescer. E vai ser uma boa uva que vai estar na videira verdadeira, que vai estar atrelada a essa estrutura que a gente precisa estar juntos. E que vai haver relacionamentos de amor, de cuidado, de proteção, de partilhar o pão, de sentar à mesa, de estar na casa do outro no dia a dia, de orar uns pelos outros. Nós nos movemos naqueles lugares porque vocês, através do amor de vocês por essa igreja, vocês oram por nós, vocês investem na nossa vida, vocês acreditam no projeto que o Senhor nos levantou para estar lá na frente, para estar falando dele, sendo uma parte da rama agora. Não vou sempre falar da rama, mas da mudazinha que saiu daqui. Através das suas orações, através do seu compromisso, através de você ser também um discípulo de Jesus, a gente continua levando esse amor até essas pessoas. O capítulo 15 do livro de 1 Coríntios vai falar justamente sobre isso. Tudo que for fazer, se não tiver amor, de nada adianta. É com amor, com gratidão, que essa vinha vai crescer, que esses ramos vão florescer, que eles vão se espalhar, não só por Fortaleza, mas por todo o mundo. É com esse amor por Jesus que a gente consegue cumprir o nosso chamado da grande comissão. A grande comissão é ide e faça discípulos em todos os lugares. Não é ir e fazer convertidos. É ir, faça discípulos que vão fazer outros discípulos e assim sucessivamente. É com muito carinho, com muito amor, que eu venho até aqui, trago para vocês essa reflexão. É um desafio muito grande, eu brinquei com o pastor Naum, mas tira a gente um pouco ali da nossa paz, daquela tranquilidade que a gente tem no nosso habitat natural, e vim aqui falar para vocês, em frente a esse homem que a gente ama, em frente àqueles dois ali que me fizeram chorar várias vezes aqui nas mensagens, em frente ao próprio Naum, que já me ensinou bastante, é uma responsabilidade muito grande. Mas o que eu trago para vocês é o amor que Jesus tem nos colocado no coração, por esse lugar, pela vida de vocês, pelo que vocês têm feito como igreja, na vida da gente lá na ponta. A outra mudazinha da videira, que floresce aqui, que dá frutos aqui, está lá no Araçás, está lá na Pindoretama, está lá na Boa Viagem, porque é isso que somos, discípulos do Senhor, graças às orações e tudo aquilo que vocês têm feito por nós. Sou muito grato a Deus pela confiança o qual Ele tem me dado, me usado pela misericórdia dEle todos os dias. Então, gente, muito obrigado, que o Senhor abençoe vocês. Vamos atender o chamado dEle de fazer discípulos.